Nossa. Pense com moderação, conforme a medida e a fé que Deus Repartiu. a cada Versículo 4. Está entregando? Só noite. Eu não pedi água. Depois eu quero um leite com pode. assim também nós embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos em Cristo. De modo que tem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, essa profecia seja ela segundo a medida da fé. Sete. Se o ministério seja, se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, seja dedicação a ensinar. O que exorta, usa esse dom em exortar. Versículo 12, versículo 8. Quem tem o dom de exortação, exerça com dedicação. O que reparte, faça-o com generosidade. Quem tem o dom de presidência, com diligência. E quem exerce o dom de misericórdia, com alegria. Você fala amém? Amém. Glória a Jesus. As crianças podem ir, para adolescente idem. E vamos, para a glória do nome do Senhor, adentrarmos as mansões celestiais. Como diz dizia nosso amigo irmão. Nossa, é saudoso. Saudoso. Misericórdia. Meu Jesus. Seja Deus louvado para sempre. Sua irmã Raquel que entendeu. Seja Deus louvado para sempre. Lição de número 12. 17 de setembro de 2023. Dia Nacional da Escola Dominical. Hoje é dia da EBD. Hoje é dia da EBD. É claro que todo dia é dia, né? Mas só que hoje é específico, né? Hoje é mais que especial. Sendo a igreja do Deus vivo. Sendo a igreja do Deus vivo. Abre aí, pegue sua caneta, pegue o papel, pegue o marca-texto. Iremos mergulhar na palavra de Deus, no que se diz respeito à revelação do Espírito Santo. Lembrando que hoje é o último dia, amanhã, quer dizer, é o último dia de pagamento para a revista, amém? Quem não pagou, pague, para que a gente venha comprar essa semana as revistas. Sendo a igreja do Deus vivo. Texto áureo. Grande é o mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32. Vou repetir. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito da igreja ou de Cristo e de sua igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32. Acompanhe comigo aqui. Acompanhe o raciocínio. A Bíblia vai dizer que Deus tem anjos e anjos. E uma terça parte desses anjos, uma terça parte desses anjos que se rebelaram contra Deus, acompanhando o luzeiro chamado Lúcifer, chamado Hilel Ben Shahar, esses anjos caíram com Satanás, caíram com Lúcifer, anjos caídos. E dessa terça parte ficou vazio, porque os anjos, eles, além de servir, como hoje eles fazem, eles trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Logo, os anjos que foram criados, eles foram feitos para louvor do nome do Senhor, para louvar a Deus. Só que de 1, 2, 3,
ficou faltando uma parte. Ficou faltando a terça parte que caiu com Lúcifer nas regiões espirituais. Que nestes anjos estão denominados principados, potestades, domínios e hostes. Estão subdivididos em 4 hierarquias, sendo eles principados, potestades, domínios e hostes. São esses 4 níveis, essas 4 hierarquias que governam, que dominam as regiões espirituais, onde habita, onde reside, onde mora Satanás e esses anjos caídos. Os principados, eles são responsáveis por território continente. Principado, ele é por território de país. Continente, país. O domínio, ele é direcionado para estados. E as hostes, eles são dominados para bairros. Quem está pegando, diga amém. Anjos caídos espirituais do bem e anjos do mal. Porque assim como tem anjos caídos principados para o mal, há para o bem. Porque se a gente crer que só há para o bem, para o mal, a gente não vai crer que os anjos que ficaram com Deus não são poderosos como os anjos que caíram. Da Pérsia. Isso. Arcanjo Miguel veio lutar com os seus príncipes de Israel, que existem 7 príncipes, 7 anjos que assistem da parte de Deus, que um deles é Gabriel. Ou seja, os principados, potestades, domínios e hostes, cada um são direcionados, cada um deles são direcionados para uma certa finalidade, para uma certa função. E quando esses anjos caíram, ficou um lugar vácuo, ficou vazio. Não se achou ninguém que substituísse, vamos assim dizer, os anjos que caíram. Ficou vazio, vamos assim dizer, porque não tinha ninguém que viesse e se posicionasse no lugar dos anjos. Só que existe um mistério. O mistério que de 2 povos criou-se o terceiro. Existia antes da morte de Jesus os judeus, dá para ver daí, gente? Existia os judeus e existia os gentios. Vindo Cristo dos judeus, semente dos judeus, Jesus, a semente de Judá, filho de Davi, filho de Abraão, ele veio dos judeus. João capítulo 4, a salvação vem dos judeus e não apenas para os judeus. Logo, Jesus, ele sai dos judeus e nasce através de Jesus um terceiro povo. Através de Jesus nasce um terceiro povo. Que povo é esse? A igreja. Que constitui-se, que aglutina de gentios e de judeus. Gentios, judeus e de gentios. Quem faz parte da igreja? Os judeus e os gentios. Aqueles que criam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Davi. Esses fazem parte da igreja quando creem em Jesus. E os gentios, quando não eram circuncidados, quando não conheciam a Deus, eles quando creem, quando confessam, quando o seu coração confessa, e com a boca confessa, e com o coração crê, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, eles a partir de agora não fazem mais parte do grupo dos gentios, eles fazem parte da igreja, o corpo místico. Quem está pegando aí? Ou seja,
Nós agora fazemos parte de um novo corpo. Fazemos parte de uma nova instituição. A Igreja de Jesus. Quem pode dar glória a Jesus aí? A igreja é o corpo. Corpo de Cristo. Grande é o mistério. Que mistério é esse? Cristo e a sua igreja. Não estava vazio aqui? Estava vazio, sim ou não? Sim ou não? Olha como Paulo disse. E Cristo nos fez para louvor da sua glória. Os anjos não querem mais? A gente foi posto no lugar dos anjos. Ah, para com isso! Glória a Deus. Vocês não deram glória porque vocês não creram. Vou repetir de novo. Deus nos pôs no lugar dos anjos que deixaram de dar glória a Deus. Por isso que a igreja, quando deixa de dar glória a Deus, está se rebeliando, está virando um anjo caído. Por isso, quando a gente dá glória que é de Deus, a gente está confirmando que somos igrejas, que fomos feitos parte do corpo de Jesus, que fomos feitos para louvor da sua glória. Amém ou amém? Ou seja, aqui está o corpo místico, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E o que é que nós somos? Membros um dos outros. 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 E Jesus está em tudo e está em todos. Amém ou não amém? Vamos lá. Verdade prática. Quem pegou aqui? Quem pegou aqui? Isso aqui é eclesiologia, tá? A igreja que está aglutinada, que está inserida nos gentios, ou os gentios e os judeus estão inseridos na igreja. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Abra comigo, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Bendito é o nome do Senhor. Quem pode dar glória a Deus aí que ele merece? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. A irmã estava copiando, estava, irmã Jéssica? Ah, tá. Eu nem perguntei, ó. Esqueci de perguntar. 1 Pedro 2,9. Lê para nós, Gabriel, por gentileza. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que nos chamou, olha como que está a mim, a fim de que anuncieis as excelentes virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua gloriosa luz. Acompanhe comigo, marque aí. O primeiro, qual a primeira finalidade da igreja? Anunciar as excelentes virtudes. Qual é a finalidade da igreja? Anunciar as excelentes virtudes. Primeira característica da igreja. Anunciar. Agora eu te pergunto, como que a pessoa vai anunciar sendo que vive nas trevas? Eu só posso dizer que Deus fez em mim se eu posso dizer que Deus faz em outro, se Deus fez em mim. Só posso dizer que Deus faz em você se Ele trabalhou primeiro em mim. Só posso dizer, Deus te tira das trevas, Deus te traz uma luz, sendo que eu tenho que viver na luz. Quem está pegando, diga amém. Olha como está escrito. A fim de que anuncieis as excelentes virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Olha só, versículo 10. Vós que em outro tempo não eres povo. Vós que em outro tempo não eres povo. Ó, gentios, judeus. Vós que em outro tempo não eres povo. Não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que naquele tempo não haveis alcançado misericórdia, mas agora tem alcançado misericórdia. Olha só, que poderoso. Isso é muito poderoso. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora... Quem nasceu antes... Irmão, só lamento, mas para aquelas pessoas que nasceram antes de Jesus vir e não creram, porque vários gentios creram. Vários gentios fazem parte da igreja dos primogênitos. Hebreus capítulo 12, versículo 22 em diante, até o versículo 26. A igreja dos primogênitos, que está escrita nos céus, que está rolada no livro dos céus. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, Jesus ressuscita, a pedra é rolada, a pedra foi arrolada, a pedra foi rolada, Jesus saiu. Quando Jesus quando Jesus ressuscita, depois ele tem a imortalização, 40 dias para imortalização, depois glorificação. Esse é um processo que a gente tem que saber. Quando Jesus ressuscitou, ele já não ressuscitou glorificado ainda. Ele ressuscitou, passou 40 dias com o processo da imortalização, por isso que ele pediu para Tomé, pediu para tocar, ele falou, toca aqui, pode tocar, Tomé. Aqui, ó, pode tocar, toca nos meus pulsos, toca nas minhas feridas, toca do meu lado, porque ele estava passando pelo processo da imortalização. Depois dos 40 dias, passou pelo processo da glorificação, que foi recebido nos céus. Depois que Jesus, ele ressuscita pelo poder do Espírito Santo, vários santos ressurgem. Quem já leu essa passagem? Vários santos, no livro de Mateus, vai dizer que vários santos ressurgiram. Estavam esperando. Que santos são esses? São aqueles santos que creram em Jesus antes dele se encarnar. Tipo Moisés, tipo Salomão, tipo Davi, tipo Abraão, Daniel. Eles ressuscitaram e esperando Cristo para entrar na Nova Jerusalém. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Eles esperaram Cristo para entrar na Nova Jerusalém, porque o sacerdote deles tinha ressurgido. O sacerdote deles tinham ressuscitado. Tinham, o sumo sacerdote, melhor dizendo, tinha ressuscitado. Olha a Nova Jerusalém. Olha a Nova Jerusalém. A dimensão do a dimensão do era e a dimensão do será. A Nova Jerusalém tem 3 dimensões. Quantas? Era, é e será. Por quê? Me pergunte por quê? Porque assim como é a Nova Jerusalém, ou a Nova Jerusalém é de acordo com aquela que ele criou. Deus não era, Deus era, é e será. Deus fez de acordo com com o seu poder. Era, é e será. O era é o laboratório de Deus. O é onde ele habita, onde está a árvore, onde está o rio. Aqui no será que está os irmãos que morreram ou que dormem. Quem está pegando, diga amém. Quem dorme em Cristo. Todas as pessoas hoje que morrem, que dormem em Cristo, vão para essa dimensão. A dimensão do será. Essa dimensão a alma fica aguardando a ressurreição do corpo para entrar na dimensão do é. Quem está pegando aí? Esta dimensão, o será, foi onde entrou Moisés, Samuel, Davi, Abraão,
que estava no Sheol, eles todos estavam no Sheol esperando Jesus ressuscitar. Quando Jesus ressuscitou, eles saíram, quem já leu? Efésios capítulo 4, e levando o cativo o cativeiro. Quem pegou? Levando o cativo o cativeiro. Jesus, quando ressuscitou, quando ele estava na ressurreição, pegou todos estes homens e levou cativo o cativeiro para a dimensão do será, para que conhecemos hoje o paraíso. Por isso que está escrito, as portas do Hades não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu estou muito rápido ou os irmãos estão pegando? Está conseguindo pegar raciocínio, né? Que portas do Hades é essa? O Hades tinha uma porta. O Hades tinha uma porta. Tinha um caminho. O caminho para o seio de Abraão. Tinha o abismo e o lugar de tormento. Quem está aí, diga amém. Vocês estão pegando, gente? O seio de Abraão era onde ficavam Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Ezequiel, Gabriel. Ficavam todos os salvos, todos os santos em Cristo Jesus. Quando Jesus entrou, irmão, posso falar uma coisa? Está escrito no livro de Salmos, irmão Tiago. Quando Jesus entrou aqui, houve luz. E as pessoas que estavam no tormento pediu para Jesus não sair de lá. Porque quando Jesus entra no Hades, meu Deus, oh meu Deus, que visão poderosa foi essa? A luz apareceu e esses que estavam nas trevas, brilhou a luz poderosa. Porque Jesus estava chegando para tirar o cativo do cativeiro, para tirar isso daqui. Só que quando Jesus chegou, até o tormento parou de tormentar os caras aqui. Fala alguma coisa aí, gente. Quando Jesus chegou, se eu lembrar, no final da escola eu falo versículo, capítulo. Pode ser ou não? Vocês não querem não. Pode ser ou não? Quando Jesus chegou, brilhou luz. As trevas, o que estava em trevas, brilhou a luz. E essas pessoas que estavam aqui sofrendo, o bicho não estava morrendo, o fogo estava queimando, o bicho estava comendo e o fogo nunca apagava. Parou para ver Jesus tirando esses camaradas daqui. E eles rogavam para que Jesus não saísse daqui, por causa que teve paz no lugar de tormento. Fala uma coisa aí, gente! Só que Jesus levou e as portas, porque todos os que morriam antes de Jesus, morriam e entravam por as portas, abria a porta. Só que para vir para cá, vinha um anjo. Para vir para cá, a pessoa era carregada por anjos malignos, porque não creram em Cristo. Era carregado aqui. Quando Jesus chegou aqui, ele entrou. Só que do mesmo jeito que ele entrou, a porta não pôde segurar. Por isso que as portas do Hades não podem segurar. Por isso que as portas do Hades não podem deter. Quem? A igreja de Cristo. Quem está aí? Vou repetir. As portas do Hades não podem deter. As portas do Hades não podem segurar. Por quê? Por causa que quando eles saíram com poder. E hoje não tem mais ninguém aqui. Está todo mundo aqui que dorme em Cristo Jesus. Quem pega, diga glória a Deus aí. Daqui a pouco nós vamos ler. Quem está pegando? Aqui está a igreja de Cristo. Irmão, o privilégio que nós temos. O privilégio que a igreja tem de fazer parte de Jesus. Porque até então,
quem dominava aqui era a morte. Por isso que o crente não morre. O que o crente passa? Dorme. Por quê? Só está esperando o despertador. E qual é o despertador? Qual é o despertador? Qual é o despertador? Você disse, você acorda para o trabalho com o celular, não é? Aquele ali é só um preparo. Aquele ali, trabalhando, irmão. Aquilo ali é só um preparo, sabe para quê? Para quando a Nova Jerusalém estiver preparada, está preparada. Quando Jesus descer nas nuvens, vai te acordar. Te acordar se você estiver dormindo. Vai acordar aqueles que estiverem dormindo em Cristo, debaixo do pó da terra. Quem está pregando, diga amém. Vai ser um sinal para o próximo dia. Como se fosse o sinal do recreio. Pronto. Para quem tá acordado. E para quem está dormindo, vai ressurgir. Vai ser um despertador. Despertador. Para quem está acordado, vai ser um sinal para ir. Boa! Porque quem está dormindo vai ser acordado. E quem está acordado? E quem está acordado vai ser o despertador. O alerta, o sinal. O alerta vai voltar. Só que tem uma pergunta. Diga lá. A igreja vai ser arrebatada no abrir e piscar de olhos ou onde é a última trombeta? Porque tem uma música que está falando que vai abrir. Você já percebeu? Que vai ser no abrir e piscar de olhos. Olha como está escrito. Fechar de olhos. Só que o que está escrito não fala isso. Não é isso. E aí muitas vezes o povo está entendendo errado. É como no abrir e piscar de olhos que vai ser. É uma comparação. Mas não vai ser. Antigamente eu pensava que era no abrir e fechar de olhos. Como se fosse piscou. É porque a transformação vai ser muito forte. Mas só que não vai ser no abrir e fechar de olhos. Lê para os irmãos ouvirem, para os irmãos entenderem. É como 1 Coríntios capítulo 15, 52, 51. Eis aqui o digo mistério. Na verdade, só um minutinho. Paulo gostava de falar mistérios, hein? Falou mistérios em Coríntios, em Efésios. Efésios foi quando ele mais falou. Dispensação do mistério. Falou agora o mistério da igreja. Falou o mistério em Coríntios. Ele gostava de revelar o mistério. 15:51. 1 Coríntios 15, 51. Eis nem lembro mais. o digo mistério. Na verdade, nem todos dominemos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ou como num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, não vai ser no abrir e fechar de olhos. Vai ser ante a última trombeta. Ante a última trombeta. Porque quem tiver morto, como é que vai ser? Quem tiver morto, como é que vai ser arrebatado sendo que não pisca? Sendo que não tá fisicamente. E quem tiver dormindo, tipo assim, dormindo fisicamente. Literalmente. Quem tiver dormindo, como é que a pessoa vai se arrebatar de você não abrir e fechar de olhos? Então é tipo essas coisas que a gente tem que se alertar. E atentar. Igual eu falo. A riqueza da nossa fé está nos detalhes. É num detalhe que a gente lê muito rápido às vezes, a gente não vê. Mas é num detalhe que está os detalhes que vão mostrar as riquezas que a gente não está precisando, que nós estamos precisando. Ok? Então, essa pontuação foi muito persistente. Vamos lá. 1 Timóteo 3, 14 ao 16. Eu ia falar mais alguma coisa, meus. Quem pegou que nós somos a igreja do Senhor? Quem pegou aí? Quem pegou? Tinha 2 povos antes da morte de Jesus. Quantos povos? Quantos povos? Gentios e os judeus. Só vocês. Depois da morte de Jesus, repita comigo. Depois da morte de Jesus, apareceu o terceiro grupo. Quem é o terceiro grupo? A igreja. A igreja, que é constituída de gentios e judeus. Nós somos judeus ou nós éramos judeus ou gentios? Gentios. Porque judeu é quem é nascido da tribo de Judá. Israelita é quem é filho de Israel, filho de Abraão. Vamos lá. Eu vou ler o versículo e os irmãos lerão os versículos seguintes, ok? Eu vou ler um versículo e os irmãos vão ler outro versículo. Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo, tive que fazer essa introdução para a gente
Só para guisa de introdução, para a gente entender o que nós somos e qual é o mistério da igreja. 1 Timóteo 3, 14 até o 16, depois Efésios 5, 25 ao 32, e 32, 25, 26, 27 e o 32. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Versículo 15. Mas, 1, 2, todo mundo. 1, 2, 3. mas se tardar, para que saiba. Vamos lá, todo mundo, de novo no tempo 3. 1, 2, 3. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele, abre um parênteses aí, e coloque no lugar daquele Deus. O pessoal gosta de mexer, né, velho? Vê se na sua Bíblia está Deus ou aquele. 1 Timóteo 3,16. Abre aí, por favor. 1 Timóteo 3,16. Na sua Bíblia está aquele ou está Deus? Porque o correto é Deus. Mas pelo contexto, os tradutores, por isso que o italiano diz, tradutore e traidore, eles colocaram aquele por causa do contexto. Mas não é aquele, é Deus. Na Bíblia de quem está Deus? De ninguém. Tá Deus. Na revista tá aquele. 1 Timóteo 3,16. De ninguém tá Deus? Ei, tradutores, traidores. Pelo contexto, eles escrevem aquele pelo fato de estar uma continuidade falando de Deus. Só que claro, mas é porque vai falar de Jesus no final. Porque Jesus é o nome quando ele encarnou. Só que ele era Deus. Aí por isso está falando Deus que encarnou-se. Por isso está falando aqui, ó, o contexto. Deus se manifestou. Quem é Deus que manifestou? Jesus. Glória a Deus. Essa aqui não está. Essa aqui não está Deus. Está aquele. Essa aqui já está Deus. Não está aquele. Tradutores, traidores. Abre o parênteses e escreva em cima Deus. Deus se manifestou em carne. Foi justificado em espírito. Bota uma bolinha, faz um círculo na palavra espírito. O espírito seu está com maiúsculo ou minúsculo? Pois é. O espírito de Deus não era caído. O espírito que estava em Jesus é o espírito eterno, é o Espírito Santo, é o Espírito uma pessoa. Então é Espírito com E maiúsculo. Faça uma bola aí na letra E. Na letra E. Não é Espírito minúsculo, é Espírito com E maiúsculo. Porque o Espírito que Jesus recebeu no seu Espírito foi o Espírito Santo. Igual nós não temos o Espírito apenas com E minúsculo, nós temos o Espírito com E minúsculo e o com E maiúsculo. Só que o de Jesus já era com E maiúsculo, porque ele foi o Espírito aperfeiçoado. Não foi relação com mulher, ou relação de homem com mulher. Visto dos anjos, vou repetir de novo para a gente pegar. Deus que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, e recebido acima, na glória. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vamos todos participar? 1, 2, 3. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo
e da igreja. Vamos lá? No versículo 26, coloque o número 1. Não, versículo 27. Número 1, gloriosa. Número 2, sem mácula. Número 3, nem ruga. Número 4, coisa semelhante. Número 5, mais santa. E número 6, irrepreensível. As 6 qualidades da igreja. Número 1, gloriosa. Coloca aí. Isso aqui já é o esboço já. Número 2, sem mácula. Aqui você pode colocar no tema assim, as seis características da igreja. Gloriosa, porque a igreja venceu em Cristo Jesus. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Segunda característica da igreja, sem mácula, sem mancha. Porque nós não somos manchados com o sangue de animal. Somos manchados com o sangue de Jesus. Lavados pela água. Isso aqui, irmão, a igreja vira de cabeça para baixo. Hã? Até morto vai ressuscitar. Até morto vai ressuscitar. Falando isso aqui, a igreja vai virar de cabeça para baixo. Aí a terceira característica da igreja, a igreja é sem ruga, a igreja não envelhece, a igreja, vive de tudo para a atmosfera espiritual. A igreja não tem ruga porque a igreja não é velha, a igreja é nova, porque a ruga é para aqueles que estão ultrapassados. Idosa. Sabe aí, Souza? A quarta característica da igreja é a igreja que não tem coisas semelhantes com o mundo. A igreja não foi comprada com sangue de animal. A igreja não pode ser comparada. E vai lá. Ruga. A terceira, a quarta, coisa semelhante. Coisa semelhante a ruga. Não, a quarta. Primeira gloriosa, segunda sem mácula, terceira. Ruga. A quarta, coisa semelhante. A quinta, santa. Irrepreensível. Que isso, hein? Que pregação apoteótica. Você pode pegar no congresso isso aqui. Você pode pegar no congresso. Aí você pode escrever lá no Instagram. Agendas abertas. Ei! Estou ensinando você a pregar, irmão. Precisa nem fazer esboço. Marca na Bíblia que o esboço já está pronto já. Quem está pregando, diga amém. Mas você, antes de pregar, antes de adentrar, você vai falar, irmãos, no versículo 26, Deus efetuou 2 ações para que a igreja tivesse características. Quais são essas ações? A ação de santificação e a ação de purificação, para que a igreja venha a ser gloriosa, para que a igreja venha a ser sem mácula, para que a igreja venha a ser sem ruga, para que a igreja venha a ser sem coisa semelhante, mas para que a igreja venha a ser santa, para que a igreja venha a ser irrepreensível. Cristo precisa santificá-la, Cristo precisa purificá-la com a água. Por isso que na camisa da EBD está escrito, comprados com sangue e purificados com a palavra. Quem dá e diga glória a Deus aí, irmão. Vou ensinar um negócio para os irmãos. Toda vez que você aprender coisa nova, dê glória a Deus. Me pergunte por quê? Porque quando você der glória a Deus, o seu espírito capita. O seu espírito assimila e você não guarda com as coisas da terra. Você não guarda com as coisas da mente. Você guarda pelo espírito. Por isso que toda vez que a gente aprende alguma coisa, é bom a gente dar glória a Deus, para a gente tomar posse pela palavra, pela fé. Quem está aí, diga amém. Introdução. Vamos ler tudão. Para depois vou explicar alguns pontos para nós encerrarmos. Mas quem está pegando, diga amém aí. Antes de vermos aqui, deixa eu só explicar aqui as 2 naturezas da igreja. Pode apagar? Já estou apagando já. Estou que nem a professora do 3º ano. Gente, já estou apagando. Lembra, amor? A professora de biologia? Gente, já estou apagando. Mas nem perguntar. Por isso que tá com tendinite hoje. 3 quadros. Era porque o quadro do 3 era daqui mais ou menos até aqui. Ela dividia em 3 partes. Aí começava aqui, aí ia pro meio. Quando chegava aqui no final, já começava apagando aqui já. Mas para uma coisa, era das aulas que eu aprendia. Porque quando a pessoa escreve e depois ela ia lendo.
Aí escrevia e lia tudinho. Rapaz, aqui absorvia de uma forma poderosa. É tanto que antes de vir a pandemia de 2021, em 2012, que foi o nosso terceiro ano, ela falou sobre pandemia, epidemia e... pandemia e epidemia. Você lembra? Na aula de biologia. Falou que era uma peste. Epidemia é quando ataca só um local. Pandemia é quando ataca globalmente. Por isso que as pessoas falavam errado. Às vezes alguém falava epidemia. Não era epidemia, era pandemia. Porque atacou todo mundo. Vamos lá. Você quer dar aula? Você está começando já nos princípios? Existem a igreja. A igreja, ela tem duas naturezas. É subdividida em duas naturezas. Quantas? Espiritual. Diga comigo, espiritual. E física. Estamos falando de igreja. Estamos falando de igreja. Igreja do Deus vivo. Na espiritual, a igreja é composta. A igreja é vista organismo. Como organismo. A igreja física, ela é vista fisicamente como organização. Qual a diferença de organismo para organização? A diferença de organismo. A organismo é espiritual. Ou seja, todas as pessoas. É o que trabalha internamente. Dentro, sem a gente ver. Espiritual. Organismo. Isso. Isso. No caso, o organismo são aqueles. A igreja organismo é língua, raça, cor e gênero. Gênero masculino e feminino, viu? Diga-se de passagem. Gênero bíblico. Tem que falar assim agora, porque, né? Então vamos lá. A igreja organismo, ela é subdividida em organismo. E o organismo é as pessoas de toda língua, raça, tribo, cor, gênero. Ou seja, todo o planeta, toda pessoa que crê em Cristo, seja japonesa, seja índio, seja alemão, seja inglês, seja americano, seja africano, ele que confessa Jesus, ele faz parte da igreja organismo, porque ela é invisível. A igreja invisível. Quem tá pegando? Ou seja, não tem fronteiras. A igreja organismo. A igreja organismo não olha para a placa. A igreja organismo não olha para a cor. A igreja organismo não olha para a situação. A igreja organismo olha para aquele que confessou Jesus como seu Salvador, que creu em Jesus e recebeu em seu espírito. Quem está pegando aí? Está pronto lá, mamãe? Um mistério para mim? Vem. Ok. E o que é a igreja física? Organização. Placa. Ministério. O que mais? CPF. CNPJ. Doutrina. Dogma. Isso é a igreja organização. Que a pessoa devolve o dízimo, devolve a oferta, devolve primícia. Isso que é a igreja organização, que é a igreja física. Por isso que a igreja está em dois âmbitos, está em duas esferas. A esfera espiritual e a esfera física. Quem está pegando aí? Claro que a esfera espiritual é independente. Não é que é independente, é que não visa a placa da igreja. Porque o importa é quando você não quer enxergue a Bíblia, mas entenda a Bíblia. Por exemplo, os assembleanos entendem a Bíblia, o modo de ver dos presbiterianos e dos batistas. Não quer dizer que nós estamos salvos ou eles estão condenados. Não quer dizer que eles estão condenados e nós estamos salvos. Ou nós estamos condenados e eles estão salvos. O problema é como a pessoa vê, mas está tudo certo. É só como a pessoa vê. Se está dentro dos padrões bíblicos, não tem problema. Cada um tem
a sua linha de raciocínio. O importante é Cristo no centro, é Cristo Salvador, é Cristo regenerador, é Cristo santificador. Quem tá pegando aí, diga bem. Eu fico imaginando se, tipo, várias denominações. Só um minutinho. Isso aqui é eclesiologia, tá, irmãos? Isso aqui é doutrina da igreja. É eclesiologia. Diga lá. Se várias denominações, né, com um pensamento diferente, já causa uma grande diferença no país, não só no Brasil, em qualquer país. Qualquer país do mundo. Imagine se fosse apenas uma igreja como Cristo deixou. Se não tivesse... Igual a igreja católica. Porque a igreja católica é uma só. Eles dizem, e outra, a igreja católica diz que Jesus deixou a igreja católica. Negativo. Negativo, Jesus não deixou a igreja católica. Então o que acontece? Se várias denominações já causam diferença na humanidade, mas não consegue. Uma igreja só, um pensamento só. Uma igreja, tu diz, física, organização, placa, CNPJ, todo mundo junto. É porque cada um quer repartir, né? Tipo assim, por exemplo, no Areal, fosse uma igreja só. Em Águas Claras, uma igreja só. Mas a mesma denominação, só que em outro lugar. Samambaia, uma igreja só. Aí chega em São Paulo, uma igreja. E vai dividir. Mas um só ministério. A diferença O bom de ter isso aí, sabe por quê? De ter várias denominações, é o modo de pensar e mostra que o quão rico é a Bíblia. O quão rico é a palavra de Deus. Por quê? A pessoa da presbiteriana acredita que a predestinação é de um jeito. A pessoa da Assembleia acredita que a predestinação já é de outro jeito. Ou seja, aí acredita lendo e comprovando, somando, fazendo equações bíblicas, porque vê o tamanho e o poder que a Bíblia tem. É bom que não fica só com um pensamento. Cada um tem o seu pensamento. Mas é bom, mas só que é ruim por um lado. Porque causa divisão dentro da igreja. Aí, tipo assim, por exemplo, tem muitos presbiterianos gostam muito de apontar a Assembleia de Deus, pelo fato de acreditar nos dons espirituais. Falar em línguas. Aí, quando acontece esse mover, fala que é meninice. Então, tipo assim... Claro que tem os seus asteriscos, que sempre tem, mas só... Mas igual os presbiterianos também. Tem uns também que são muito ignorantes. E tem uns que tá na igreja, bebe um vinhozinho, justamente. Né? Não são todos que são convertidos. Vai para a igreja, organização, mas ainda escuta a música do mundo, assim como tem na igreja, na Assembleia. Mas aí, não pode também julgar, não pode subjugar. Eu quero na hora quando Cristo vier buscar a igreja, quando nós entrarmos naquele local, todos têm que estar em sintonia com o Claro, é isso que eu estou falando. O centro de toda a igreja deve ser Cristo, independentemente de Cristo. Porque no dia do arrebatamento, todas as teses vão cair por terra. E Cristo vai falar, quem estava certo sou eu, não são vocês. Então a gente não procura ver quem está mais certo ou quem está errado. A gente tenta enxergar o mais correto, como a Bíblia diz. Só que Cristo vai revelar de fato. Não é quem está certo. O que está certo é Ele. E como vai se revelar. Mas a gente tenta olhar pelo âmbito da palavra, pelo âmbito bíblico, o mais correto, como a gente enxerga. Só que quem é o mais certo é Jesus. O critério principal de julgamento de Jesus para toda a humanidade será quem de fato está de acordo com Cristo. De acordo com a palavra. Justamente. Por isso que denominação não salva. A gente não pode trocar Cristo por religião. Cristo por ídolo, Cristo por pastor, para se tornar um ídolo religioso. Cristo é Jesus. Se tiver em Cristo, claro que do livro de Daniel vai dizer que para quem ensina, uns o rosto vão brilhar como resplendor, e outros vão brilhar como sol, e outros vão brilhar como lua. Porque uns vão brilhar mais do que os outros no reino. O rosto de uns vão brilhar mais, outros de menos. Por quê? Porque Cristo vai dar a cada um segundo as suas obras. Porque os que ensinam, principalmente os que ensinam, vai ter um peso a mais pelo fato de estar induzindo a pessoa ao erro ou ao acerto. Por isso que uns vão receber mais galardões e menos. Não quer dizer que não vai ser salvo. Vai ser salvo. Só que os galardões, às vezes, uns vão perder e outros vão ganhar. Diga lá. É só então aceitar Cristo que vai ser salvo. Esse é o ponto. Aquele que se diz estar nele deve andar com ele. Andou. Porque as pessoas pegam. Claro que a salvação é um ato progressivo.
É um ato que acontece corriqueiramente. Mas no momento que você crê, você já foi salvo. Porque é um ato progressivo, constante, mas efetuado no mesmo momento que você foi salvo. Só que é como a lagarta, para virar uma borboleta. Diga lá, irmão Gabriel, pra gente... Aí, voltando àquela questão. Porque dentro das igrejas, das denominações, acontece muita divisão. Que é até comum que as pessoas falam. E é verdade. Porque dentro das igrejas é o único lugar em que os crentes pretendem destruir ou quer destruir os próprios crentes. É verdade. Ou o terreiro de macumba. Você não vê os macumbeiros contra os próprios macumbeiros. É verdade. Os católicos querem destruir os próprios católicos. Mas É fome pelo poder. justamente os evangélicos, os cristãos, querem destruir os próprios cristãos. As igrejas querem destruir as próprias igrejas. De vez de se unir, não querem se dividir. Aí, por isso que Aí essa falha, né? sim, justamente. Na organização, não no organismo, porque o organismo é infalível, porque é Cristo que salva. Eu posso dizer, é igual o pastor Cláudio Duarte fala, que no céu vai ter várias reações. A pessoa vai olhar, você está aqui, você não era daquela igreja? Mas cadê aquele irmão que era daquela igreja? Porque muitas vezes a gente olha, vê aquela igreja, aquela ali, a gente... Mas não sabe o que é no espírito, né? Mas é Deus que faz, que salva. E é Deus que sabe, né? É Deus que sabe, entendeu? Então, tipo assim, ué, mas não era assembleano? Ué, não, mas não era naquela igreja fulano e tal? Por que ele não subiu? Oi, você não era aquela igreja? Rapaz, você está aqui. Então, tipo assim, as pessoas da própria igreja, ou da evangélica, vamos colocar assim, os evangélicos, eles mesmos tentam se destruir. Eles mesmos tentam se dividir, de vez de se unir para crescer, mas... Eu deveria fazer uma pregação dessa, viu? Não, mas tá precisando. É complicado, né? A desunião é muito grande. De todas as denominações. Não adianta. É porque as pessoas não têm aquele equilíbrio. Porque enquanto umas denominações querem muito só revelação, só cantar, umas só querem muita revelação, outros só querem cantar e outros só querem palavra. Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Por exemplo, a igreja que só tem revelação tem que entender que tem o tempo da palavra. Tem que entender que tem o tempo do louvor. A igreja que só tem louvor tem que saber que tem o tempo da palavra e da revelação da palavra. E a igreja que só tem palavra tem que saber que tem que louvar também. Pegou? Oi? A exortação hoje está sendo excluída dentro da igreja. Complicado. A pessoa exorta, é rejeitado por mundo. Entendeu? O próprio Jesus foi rejeitado, né? Revelações, palavras boas, palavras bonitas, Deus vai te dar chave, Deus vai dar isso, a igreja enche, entendeu? E todo mundo Mas assim, o que a exortação tem que ser na palavra. Na palavra. Sim, mas o que eu acredito também, porque as pessoas estão atrás de revelação? É porque estamos nessa época aqui. Mas a Bíblia diz que se não haver revelação e profecia, o povo se corrompe. Por quê? Porque na minha época, assim, por mais que eu sou novo, mas eu era criança, eu via Deus usando pessoas para falar, ó, teu pecado, teu pecado, teu pecado. A pessoa, ó, cadê que o povo corria atrás de Respeitava, no caso. Cadê? Aí porque essas revelações de hoje em dia é só para, igual o pastor fala, é para ímpio. Deus vai te dar isso. Ímpio não tem que ouvir, Deus vai te dar isso, não. Ímpio tem que ouvir que vai ter que se converter. Jesus vai ter que salvar, tem que se transformar. Tem que mudar. Então, e não se cumpre. Porque as pessoas ficam procurando a revelação? Porque os profetas que revelam, porque hoje em dia não existe mais o ministério de profeta, existe a profecia, a revelação, mas o ministério de profeta não existe mais. As pessoas que revelam, que profetizam, falam só aquilo que o ego da pessoa quer. Mas se revelasse realmente o que Deus manda, complicado. Deus quer perder tempo revelando o CPF da pessoa? O que Deus quer ficar perdendo tempo onde a pessoa mora, ficar revelando? Deus não perde tempo nisso, não. Com certeza. Então, por isso que está acontecendo isso, que o povo está atrás de revelação, porque as pessoas que revelam falam, Deus vai te dar isso, Deus vai abrir a porta. Porque as pessoas querem revelar aquilo que é. E outra coisa, os pastores estão deixando se levar, porque, aquele ali é fulano de tal, vai me dar o dinheiro. Sim. Se eu revelar para ele o que ele vai ganhar, ele vai me dar um carro. Não, desculpa a seriedade. Infelizmente. Desculpa a seriedade. Eu fico às vezes com o pé atrás. A Bíblia diz que a gente tem que examinar A profecia, e não o profeta. Eu vou te falar. Quantas profecias manjadas? Deus vai abrir a porta.
Não, essa aí, quem que não quer a porta aberta, moço? Se você falar, perguntar pro irmão, você quer que Deus abra uma porta para você? Independente da porta, o irmão vai querer que abra uma porta. Então, se a pessoa... Nem que seja a porta do cemitério. Uai, a pessoa fala, Deus vai abrir a porta pra você? Uai, a porta do cemitério não é a porta? O cemitério não é a porta? Não, como se a pessoa chega, irmão, você quer uma porta aberta? Quem é que vai falar não? Quem vai falar que não quer? Não quero uma porta aberta, não. A pessoa pode ser do que for, vai querer uma porta aberta no plano espiritual, na família, na saúde, o que for. Todo mundo quer uma porta aberta. Aí a pessoa... Claro, mas a pessoa fala, ai, irmão, Deus vai te dar essa porta, revelar, que conhece as profecias profetadas, né? Infelizmente, é o que nós temos hoje em dia. Gabriel, eu vou te falar, você vai em muitas igrejas aí, poucas têm que as igrejas que tem justamente. Irmão, nós somos bem-aventurados. Nós somos macários pelo fato de aqui ainda preservar. Aqui que eu digo, Pega isso aí. Ideias diferentes, mas Deus abençoa demais esse ministério. Abençoa. As pessoas têm que ir mais observar. E isso. Diga lá, irmão Thiago. Aniversariante de ontem aí. Aniversariante de... Pois é, eu mesmo que vou muito em viagem, aí nós vamos visitar as igrejas. Só Jesus na causa. No entanto, quando os outros pregadores vêm aqui, eles ficam pulando. Deus está aqui. eu vou te falar. Olha ali como está o altar sendo consagrado ao Senhor. Aí chega aqui e acha que é ele. É o ambiente. Não, mas também porque os irmãos também que oram que buscam. Eu vou te falar. Vou falar uma coisa? Fala igual de ontem. Não, Camilo, eu vou falar outra coisa. Eu vou te falar, quando eu vou pregar um igreja, rapaz, parece que eu não estudei, parece que eu não orei, que eu não vi nada. Mas não é a gente. Não, assim, então é isso que eu tô falando. Quando você prepara, aí você vai em outra igreja, aí você fala, rapaz, parece que eu não orei, parece que eu fiquei o dia todo só assistindo Netflix, mexendo nas redes sociais. Mas não é a igreja. E a igreja às vezes pensa que é o pregador, só que muitas vezes é a igreja. Então por isso que às vezes, e realmente quando meu pai falava, eu ficava pensando, rapaz, será mesmo? E depois que eu cresci, os pregadores que vêm aqui, eles sentem a diferença. Eles veem que é diferente. Porque a igreja busca, a igreja ora. Aqui, qual a ideia hoje? Tem campanha de oração? Não. Hoje a igreja tem mais campanha de oração, tem 5 de oração. Tem igreja que tem 5 de oração, mas não tem mais. Mas culto de oração não tem muita igreja que não tem mais. Então por isso que quando o pregador vem aqui, começa a pregar, os irmãos dão lugar, pode dar palavra também. Porque ainda bem que aqui os irmãos conseguem discernir. Quando tem a palavra, os irmãos já não glorificam, quando vê que está fora da Bíblia. Mas graças a Deus o pregador que vem aqui fala da palavra, por isso que eles, pastor, que igreja é essa? Por isso que tem pregador que fica se convidando para vir para cá. A nossa igreja é humilde no que se diz respeito a não ter muitas pessoas com muito dinheiro, poder aquisitivo e estudada. Mas a nossa igreja sabe discernir quando é a palavra de Deus e quando não é. Dá para ver no rosto dos irmãos, quando tá entendendo que é lero-lero. E quando vai pegar um irmão na vida, se ele colocar para pregar, você vai ver que Que flui palavras. Justamente. Mas quando a gente sai para muitas igrejas, é verdade, o Gabriel falou, é verdade mesmo. Chega quando a gente como tem o chamado de Deus, a gente deve, aí quando eu fico pensando assim, eu falo, não, meu Deus. A gente vai enfrentar tanta coisa, mas eu tô contigo. O Senhor tá comigo. Vai testificar. Eu vou cunhado bem e falar assim, eu cheguei em igreja, mas a gente faz de tudo de novo. Eu já vi os vídeos no Instagram pregando. Ei, tem um irmão. Meu tchau, tem um irmão que vem aqui, ele ama vir aqui, mas quando a gente vai na igreja dele, ele fica muito, não é que ele fica triste, é que ele vê a diferença da nossa igreja para a igreja dele, que a gente vai lá e ele vê que não é igual a nossa igreja, e quando ele vem para cá, ele se sente à vontade. O Gabriel sabe o que eu tô falando, porque ele sente. Agradece. Irmão Thiago, eu tava conversando com o Daniel. E eu vou te falar, essa igreja tem um poder muito grande assim, de influenciar as pessoas. Por quê? Mas não, tem que dar oportunidade. E um irmão que saiu da nossa igreja aqui, alguns anos atrás, ele era uma bênção. Bênção, glória. Esse irmão era uma bênção. Obrigado, Leite com Todd. Não que ele não é mais uma bênção, só que ele não estava com o diga. Leite com Todd. Ó, por exemplo,
Aqui na minha igreja, pai, nunca tipo, falou que nunca foi o irmão aqui não pode usar regata na rua, não pode usar bermuda. Não, o Espírito Santo conversa. Mas esse irmão, quando ele chegou, ele era assim, diferenciado mesmo. Não usava bermuda, nem para jogar bola, não usava bermuda. E assim, hoje em dia a gente vê a diferença. Ele anda de bermuda na rua, anda de regata. Você não vê mais assim o brilho do Espírito Santo no rosto dele. Sabe? Por quê? Porque saiu em um tamanho da igreja que influencia ele positivamente. Por quê? Quando você eu te garanto que o pastor Raí Falou não. Porque quando você está numa igreja que te influencia a orar, a buscar, te dá oportunidade. Automaticamente você vai, meu Deus, eu quero buscar. Eu tenho que estar preparado. Eu quero estar preparado, eu tenho que estar revertido. E você vê a pessoa assim, sólida na presença de Deus. Mas quando vai para uma igreja que não para, eu vou te falar, a igreja, ó, não está nem aí, se tu ora, Irmão Márcio, se tu ler a palavra. o senhor vai crescer muito na nossa igreja. Tá entendendo? Só persevera. Continua. O senhor vai desenvolver. Vai crescer. Eu conheço muitos irmãos que chegaram que nem o senhor. Caladinho. Não é que eu tô falando, não tô menosprezando o senhor. Eu tô falando que é porque quieto, calado, aí vai se desenvolvendo. A irmã Raquel. Vai passando. A irmã Raquel. Chegou em 2020. É mesmo. A Raquel chegou. O seguinte. Mas eu tô falando o seguinte. É porque o senhor é introvertido? É porque o senhor é introvertido, né? Pronto. Olha o exemplo aí, mal que eu, tá no seu caminho aí. O evangelista nosso era desse jeito também. Aí o Espírito Santo foi começando a trabalhar. Porque a nossa igreja é uma igreja que dá muita oportunidade para as pessoas. Para crescimento espiritual. Ou seja, é porque a gente vai orar porque vai pregar. Não. A gente ora porque a gente tem vida com Deus. E como resultado da oração, que a vida com Deus cresce, a gente vai pregar. Porque a oração é um transbordo daquilo que nós somos. Entendeu? Então a gente vai orando, vai buscando o Espírito Santo, vai trabalhando, vai moldando, a palavra vai trabalhando e a gente vai crescendo espiritualmente. Entendeu? Ou seja, na nossa igreja só não cresce quem não quer. De fato mesmo. Porque aqui tem oportunidade para dar. Tem oportunidade. Vamos lá. Vamos terminar aqui para a gente chegar no denominador comum aqui. Introdução. Meu Deus. Sai a introdução. Só um ponto aqui. Não diga, sempre fale quando você for dizer, eu fui comprado com sangue e limpo pela palavra. Porque o sangue, ele não tem o poder de limpeza. O sangue tem o poder de compra. E quem pode nos limpar, irmã Cleia? Não, quem pode nos limpar? Jesus. Mas através de quê? Da palavra. A palavra é a água. Isso, porque tem gente que fala, eu fui comprado e lavado pelo sangue de Jesus. O sangue não lava, ele compra. E quem lava? Que é a água. Por isso que está escrito na nossa camisa. Vai explodir. Por isso que está escrito aqui, comprados com sangue e limpos pela palavra. Porque a palavra é a água que traz a limpeza espiritual. Ok? O sangue nos compra. A palavra que nos limpa. Olha, ó. João 15:3. Nós vamos ler daqui a pouco. Hein? Ok? O sangue tem o poder de compra. O preço muito alto, né? Porque trocou sangue. Isso que fala que não foi sangue. E a limpeza foi pela palavra. Por isso que tem crente que é menino na fé. Porque ele só recebeu o sangue e não recebeu a palavra. Porque por isso, irmão Tiago, tem crente que não difere de escravo. Porque o crente é filho, só que ele se porta como escravo. Por quê? Por causa que não foi lavado pela palavra. Tem gente que está na igreja, mas se porta com atitudes ainda do mundo. Por quê? Precisa amadurecer através da palavra de Deus. Aí fala, aquela pessoa está na igreja e está desse jeito? Sim, porque ela foi comprada, mas não foi limpa. Tá a diferença. Quem tá pegando aí? Ou seja, a diferença de comprar e de limpar. Você quando crê, você foi comprado. Mas agora, você tem que viver como se fosse comprado. Viver como se fosse comprado. De acordo com aquele que foi comprado, com a palavra. E quem vai nos limpar? Atitudes que fazíamos atrás. É a palavra. O que nós fazíamos lá fora. Ou ações lá de fora. É só a palavra que vai nos transformar. É limpo, conhece
Apostasia. Apostatado. Abandonou a fé. A pessoa que, irmão, a pior pessoa é a pessoa que acostuma com Deus. É o filho, o irmão do filho mais velho. O filho mais velho do aquele pai do filho pródigo. O filho mais velho. Eu tô contigo há muito tempo e tu não me deste nem um cabrito? Esse teu filho aí que estava morto, esse teu filho aí que estava morto, que estava com meretriz, tu mataste um novilho. E eu estou aqui muito tempo na tua casa, como contigo, se banqueteio e não como, e tu não me dá um cabrito. Sabe por quê? Não posso repartir com meus amigos. Olha o pensamento do cara. Eu tô com o pai e eu quero dividir com os amigos. Não sentar na mesa e banquetear com o pai. Se quer se banquetear com os filhos, com os amigos. Quer se banquetear com quem? Com os amigos. Porque as apostasias, abandona a fé, você fala para a pessoa, você está pregando a pessoa. Não adianta nada. A pessoa não acredita, a pessoa não tem fé. Não adianta. Pode acontecer um outro ressuscitar na frente dele. Não acredita. Manel. Não acredita, não. Um coxo pode se levantar. Não acredita, porque abandonou a fé. A natureza da igreja do Deus vivo. A natureza da igreja do Deus vivo. A casa de Deus. A casa de Deus. Irmão Jéssica, pode ler pra gente? Tá sem revista. Evangelista Lócio, lê pra gente, por favor. A casa do Deus vivo. Irmão Mário, tá com revista aí? Márcio. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento que é a igreja do Deus vivo inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé: família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus, em contraste com os ídolos mortos, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação, que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura atuando na história humana. Irmão Tiago, a coluna tem revista aí? Pega emprestado aí, por favor, para todo mundo participar. A coluna e firmeza da verdade. Irmão Jéssica, se quiser pegar o emprestado aí, a Magdalena tá com revista? Meu Deus, tem pouca revista. Os irmãos, irmão, até amanhã eu pagar da revista, tá? Pra todo mundo tá com as revistas, participando, tudinho, bonitinho, direitinho, cheirosinho, pra glória do Senhor Jesus. Assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3:15. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelado. 2 Timóteo 1:3. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de refugiar os falsos mestres e suas heresias. Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a igreja deixe de ser o sal da terra e a luz do mundo. O mistério da piedade, irmão Márcio. Lê pra gente, por favor.
gere piedade. A primeira sinaliza que a verdade de Deus é a segunda e é a fé cristã. Na sequência, eu posso sentir isso foi o evangelho é claro, as suas histórias estavam no Cristo se manifestou Cristo pregados ao destino. Filho do mundo, esse é o processo da vida. Assim é Deus, O que a igreja é? Primeira coisa, o que significa igreja? O que significa igreja? Igreja, marca aí, anote aí. Chamados para fora. Pegaram aí? Anote aí. O que significa igreja? O que significa igreja? Tem alguém aí? Eclésia. Tirados para fora. Foi a primeira vez que Deus usou na Bíblia, a eclésia foi para Abraão. Sai, lerá. Sai para você mesmo. Que no grego tá eclésia. Sai para fora. Mas só que no hebraico, no original, ele estava dizendo, Abraão, sai de ti mesmo. Sai de ti para a terra que eu vou te levar. Sai de dentro de você. Sai dos teus pensamentos. Sai de tudo que você pensa e acha que eu sou. Porque eu vou te mostrar quem eu sou de verdade. Estavam falando de dentro. Porque Abraão, até então, ele era muito poderoso, ele é riquíssimo. Ele não precisava de nada, ele precisava de um filho. Só que Deus falou, eu vou te dar um filho, mas primeiro eu tenho que matar a tua carne. É tanto que depois de 25 anos, 24 anos depois, Deus circuncida ele e depois de 1 ano nasce o menino. Por que Deus não circuncidou na primeira vez, no primeiro dia? Quando chamou ele para fora e ele saiu. Esperou 24 anos. Deus estava trabalhando em Abraão. Estava trabalhando ele. 24 anos. Ou seja, Abraão teve que entender o trabalho de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, sim ou não? E ele era vendedor de escravo. Se fosse hoje, ele ia ser preso. vendedor de escravo e de imagem. De imagem, ele era vendedor de escravo porque ele tinha escravo. E ele também ele era mau caráter, vamos assim dizer. Porque Abimeleque queria deitar-se com a mulher, sim ou não? Com a mulher dele, Sara. Olha como está escrito. E Sara era já avançada, mas a pele dela era novinha. Tu vê. E Sara era avançada de verdade. Abimeleque se apaixonou dela. Sabe o que Deus fez? Fez com que nenhum homem conseguisse, por causa de Sara, se deitar com mulher nenhuma naqueles dias. E em sonho um anjo apareceu e falou, não deite porque essa mulher tem homem, tem marido. O rei ficou com medo e falou, Abraão, por que tu mentiste para mim? Essa mulher tem esposo. E é você. Ele falou, porque não queria. E antes dele se deitar, recebeu, por causa do dote de Sara, recebeu muito dinheiro. Aí Abimeleque falou, pega a tua mulher, pega a tua esposa e vai embora. Qual era o certo para Abraão fazer? Pegar a mulher e dar os animais. Dar o camelo, dar os escravos para Abimeleque. Sabe o que Abraão fez? Pegou a mulher e levou os escravos. O cara era mau caráter. E Deus falou, ele é meu amigo. Mas só que Deus estava tratando nele. Deus estava tirando de dentro dele a velha natureza. É tanto que quando... A igreja não entende que o Senhor trabalha no mau caráter. Aí qualquer pessoa santa... Isso! As pessoas... Vê se está certo, irmão. Vê se tá certo. Até hoje Deus trabalha. Só que tem um porém. O porém é que a pessoa também tem que sair para fora. Tem que ser... É a vida de mão dupla, meu Thiago. Não adianta a pessoa estar 20 anos na igreja do mesmo jeito. Né? É a vida de mão dupla. Deus quer trabalhar, mas a pessoa também tem que se entregar. E irmão Thiago, eu não sei se aconteceu com o senhor, já aconteceu comigo. Quanto mais eu jejuava, mais coisa errada eu fazia. Sabe o que é isso? Deus estava tirando as coisas ruins da minha vida. Deus estava tirando. Não sei, vai acontecer com você, eu profetizo. Quando você começar a jejuar, mas isso é bom, porque quanto mais você jejua, você ora, a sua malignidade vai mostrando, está saindo. Está saindo. Está saindo. É sinal que o Espírito Santo está tirando de nós tudo aquilo que não pertence a Ele. Irmão, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, se você estiver jejuando, você orando e fala, oh meu Deus, eu estou errando, eu estou falhando, é porque Deus está trabalhando com você, irmão.
Agora tem o porém. Se você não está jejuando, não está orando, não está fazendo nada e está errando, aí está de brincadeira. Aí que tá. Porque se você... Já aconteceu comigo. Meu Deus, eu tô orando, tô jejuando. Eu só faço errado, eu só erro. Me ajuda. O Espírito Santo fala, tô trabalhando, meu filho. Eu tô tirando toda a malignidade. Eu tô tirando todo o erro de você. Eu tô falando no sentido espiritual. Eu tô trabalhando em você. Ou seja, para trabalhar, Deus tem que mostrar que não tá trabalhando. Como? Tirando a malignidade. Sai. E o que é a igreja? Chamados para fora. E o que é a igreja? O que é a igreja? A igreja? A igreja é o quê? A igreja é o quê? Casa do Deus vivo. Primeira característica da igreja. Casa do Deus vivo. Segundo ponto da igreja. Coluna. E o quê? Firmeza. Irmão, crente que vive na mentira tá de sacanagem. Firmeza da verdade. Lembrando que a verdade é uma pessoa. Que pessoa é a verdade? Que pessoa é? Que pessoa é? Que pessoa é? Jesus. Terceiro ponto. O que a igreja é? A igreja é o mistério, é a portadora da verdade. Quem está anotando? Da verdade. Gabriel, ponto tópico 2. Quem pegou? A igreja é o quê? Casa do Deus vivo. Deus habita dentro da gente. Deus habita dentro de nós. Assim como Moisés viu a sarça que pegava fogo e não consumia. Mas aquilo era normal, irmão Cléia. A sarça pegar fogo era normal. O que não era normal era a sarça pegar fogo e ficar viva. Porque a sarça tem uma resina dentro dela que sai oleosa, que pega fogo. Só que as outras sarças pegavam fogo e apagavam. Pegavam fogo e apagavam. Mas quando Deus entrou na sarça, quando o anjo entrou na sarça, a sarça pegava fogo e não queimava. Porque Deus estava dentro. Assim é nós. A gente pega fogo, mas não queima. A gente pega fogo, mas não deterioriza. Porque o Espírito Santo está dentro da gente. Então nós somos igreja do Deus vivo. Coluna e firmeza da verdade. A verdade está dentro da gente. Portadora da verdade. A verdade carrega-nos e a gente carrega a verdade. Leia lá. Tópico 2. Cristo no relacionamento com a igreja. Santificação e pureza. Eu quero falar sobre santificação. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem da água pela palavra. Versículo 26. O texto mostra que na regeneração Cristo nos purifica do pecado. 1 Coríntios 6, 11, Tito 3, 5. E que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, 16, Hebreus 13, 12. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada. Simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. João 15, 3. Nesse sentido, Cristo por santifica-os na verdade, a tua palavra é a vida. João 17, 17. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. 1 de Pedro 1, 15. Hebreus 12, 14. Esse processo é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. Romanos 6, 22, Romanos 8, 30, Filipenses 3, 21. Gloriosa e irrepreensível. Irmã Jéssica, lê pra gente, por favor. Assim, a igreja
Vestida neste grau de pureza, somente a Igreja Santa e Imaculada terá acesso à ceia das obras do corpo. Apocalipse 19, 7. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível dar as voltas sem a devida veste nupcial. As armas da igreja do Deus vivo. Irmã Cleia Dantas. Dizer pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Tal coisa se começar pelo início, sabe? Só posso dizer O Evangelho de Cristo é a as virtudes que Jesus fez em mim, que Jesus fez nos outros e fez em mim. fiel depositário dessa verdade. Alguma coisa assim. 1 Timóteo 3:1. E por isso os salvos em Cristo Isso. são despenseiros de mensagens de redenção refeitos para ilustrar essa responsabilidade. Levemos em conta tudo que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Os dois servos, os talentos, o servo vigilante, o módulo fiel, e as 10 minas, que acho que é as 10 virgens, né? Não, 10 minas mesmo. É porque eles têm como tido a parábola das minas, das 10 minas, mas só que não são 10. Porque um recebeu 5, outro recebeu 2, recebeu 1. 5 mais 2? Mais 1? Então não é a parábola das 10 minas, é das 8. Ou das 8, ou das 5 mais 5, 10. Mais 4, 14. Mais 1 é 15. Ou é da 15, ou a de 8 minas. Não tem de 10. É porque só destaca o primeiro rapaz, mas não é de... Todas as palavras trazem a imagem da responsabilidade. Mas o rapaz só ficou com 1. Cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com a inescrita lealdade. Assim a igreja deve zelar pela verdade das escrituras, ver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. O ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o Vai embora. edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender as escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Desse modo, o líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia da igreja. Não por acaso, na tese, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando o sermão não atende ao estudo da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação, não ensinar as escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado, equivale fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. Amém? Deus quando fala, ele fala no eixo de simetria. Escute aqui. Quando Deus fala no eixo de simetria. O que é esse eixo de simetria? É um eixo que remete ao mundo espiritual e ao mundo físico. Quando Deus fala neste eixo. O
Que eixo é esse? É o eixo de simetria que ele é paralelo ao mundo físico e ao mundo espiritual. Por isso que quando às vezes Jesus está falando de uma coisa física, ao mesmo momento ele já revela, ele já remonta, ele já mostra no mundo espiritual, verdades espirituais, tipo as parábolas. A parábola de Jesus comparava coisas da terra, coisas do céu, referente às coisas da terra. Ou seja, as parábolas, antigamente eu pensava e ensinava-se que as parábolas era para facilitar. Aí Jesus vai lá e Jesus vai lá e fala na frente. As parábolas é para dificultar aqueles que estão com o coração gordos, com o coração pedregoso, com o coração moroso, com o coração longe de Jesus. Ou seja, a parábola é para os íntimos. A parábola é para quem é filho. É tanto que 2020, foi 20, que a gente fez a camisa, 21, fizemos a camisa branca, o segredo do reino 21. Quem já estava aqui já nessa igreja? Foi lá, né? Foi 20. É porque 2021 a gente não fez. Foi a vermelha. 22 esse aqui. E esse ano já está preparando uma para nós aí. Vamos lá. Ou seja, já esquecendo, já são 3 já, né? Para o quarto já. Quando Deus fala nesse eixo que a gente tem que entender. A palavra, existe 2 significados para traduzir palavra. 2 significados para a palavra. Qual é o primeiro? Rema. Fale comigo, rema. Quando é para a terra, logos. Então, quando é para o mundo espiritual, é dito rema. Quando é para a terra, é logos. Logos significa palavra escrita. Porque no português, tudo é palavra. Rema ou logos, tudo é palavra. Só que no hebraico, existe no português 305.000 palavras. No hebraico, existem 6. No grego, 8.000. Olha o abismo. Olha a distância entre o português e o hebraico. Entre o português e o grego. Porque o português é muito abstrato. É muito... Misericórdia. Literal? Abstrato, figurado. Porque é muita palavra que não se pode apalpar. Já o grego não. Já é palpável. Já é. Por exemplo, o que é amém? Amém é aquilo que eu agarro. É, por exemplo, alguém que está sendo afogado e um salva-vidas joga boia. A pessoa se agarra. Ela está dizendo amém. O amém no grego significa aquilo que eu me agarro e não solto mais. No grego. Só que no português não é palpável. No português não dá para entender. Porque ela não é literal. Ela não é literal, é figurada. Quem está pegando aí? Ou seja, tudo é palavra no grego, no hebraico, no português. Só que no hebraico não. Logos é a palavra escrita. Logos é a palavra escrita. E rema é a palavra verbalizada, dita, falada. Por isso que Jesus, quando estava lá no deserto, falou para Satanás: dito estás. Dito. Satanás, Lucas que vai dizer. Satanás estava lá. Se tu é filho de Deus, faz. Se tu é filho de Deus, faz. Se tu é filho de Deus, faz. Mas aí Jesus estava se debatendo. Aí ele disse: dito está, Satanás. Dito está. Adorarás só o Senhor teu Deus. E só a ele prestará culto. Sabe o que Satanás fez? Correu. Porque quem recebe palavras ditas pelo próprio Pai tem autoridade de Deus. Vamos ver. Abre aí. João capítulo 15. Para nós encerrarmos. Já lemos a revista? Vamos agora. João capítulo 15, garotinho. Capítulo 15, versículo 3. João capítulo 15. Eu queria falar da santificação, mas só que vai demandar muito tempo.
João capítulo de número 15, versículo 3. Irmã Cléia Dantas, a pregadora. Glória a Deus, tá gostando de EBD, então foi virar pregadora. Eu já até dei o esboço da pregação de hoje para a senhora. Já até deu o esboço, já tá. Se a senhora abrir a Bíblia, ler aquilo ali, vai ter que cair todo mundo arrebatado. Vou recitar. 15:3. 15:3. 15:3. 15:3. Hã? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Opa! Repete de novo! Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho Irmã Clara, não é o sangue que limpa, não? Ah! Não é a palavra que limpa, não? Que é a palavra que compra, não? E a palavra faz o quê? Você está vendo que cada coisa na Bíblia tem um significado? Tem uma divisão e uma subdivisão para cada detalhe bíblico? Agora lê o versículo 7 para nós entrar em parafuso. 7. Se permanecerdes Acompanha. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Lê de novo, por favor. Se permaneceres em mim Se permaneceres em mim. Sabe por quê? Porque eu limpei. Eu limpei com logos. Eu limpei pela palavra escrita. Se vocês permanecerem em mim pela palavra escrita, continue. Permaneceres em vós, se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis. Agora pergunta de irmã Cléia. Que palavras são essas? Que palavras são essas? Não, você não está me perguntando. Eu estou pedindo para perguntar. Irmã Cléia. Irmã Cléia, me pergunte que palavras são essas. Que palavras são essas, professor? Tudo bem, eu estava perguntando, ela está respondendo. Escute. Vós já estáis limpos pela palavra, sim ou não? Sim, a palavra que foi dita, a palavra que foi escrita. Jesus falou, vocês estão limpos, porque a palavra está limpando vocês. A palavra, a água, está trabalhando na sua alma. A palavra está deixando, Pedrão, você de ser muito sanguíneo. A palavra está deixando de você, Zebedeu, de ser filho de trovão. Então a palavra está trabalhando. Mas, como você não pode ficar no mesmo nível, o que acontece? Se a palavra permanecer em mim, se vocês estiverem em mim, e a minha palavra estiver em vós, vocês podem pedir o que quiser. Vocês querem saber a revelação, sim ou não? Vocês querem saber sim ou não? Isso aqui pode mudar a vida. Estou falando sério. Porque depois que eu descobri isso aqui, eu falei, Senhor, o senhor está de brincadeira. Ele falou, é verdade. Escuta, no grego, a primeira palavra do versículo 3 está falando assim, logos. Vocês estão limpos pelo logos. Sim? Amém? Pelo logos, pela palavra. A palavra escrita. Mas no versículo 7, está dizendo assim, se permaneceres em mim e as minhas palavras, rema. O que quer dizer? O que quer dizer? Quer dizer que se a gente estiver limpo e Deus falar, revelar a sua palavra pra gente, a gente pode pedir o que quiser. Não, vocês não pegaram não. Eu vou repetir de novo. Logos é a palavra escrita. Rema é a palavra dita. No versículo 3, Deus fala, Jesus fala, vós estáis limpos pelo logos. No versículo 7, está me dizendo, se vocês permanecerem em mim, e a minha rema, o que é rema? É palavra dita. Eu vou dizendo e vocês vão fazendo. Eu vou dizendo e vocês vão dizendo. Eu vou dizendo e vocês vão fazendo. E se vocês permanecerem em mim, e a rema estiver em vós, pede o que você quiser. Pede o que quiser. Mas pastor, vai pedir o que quiser? Vai. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus só fala isso só para quem é maduro espiritual. Vocês não pegaram não. Deus não vai pedir, vai colocar isso aqui, pede o que quiser. Não vai, sabe por quê? Porque é menino. Deus só fala isso pra gente amadurecido. Porque sabe que não pede apenas para si, pede para a glória de Deus. Porque quem tem mente maligna não pode ouvir esse de Deus. Quem tem mente maligna não pode ouvir falar, ai Deus,
Deus vai falar, pede o que quiser. Não vai. Não vai não. Sabe por quê? A mente é maligna. Mas quem tem a mente de Deus, Deus vai falar, filho, pede que eu vou te dar. Olha o Salmo 2. Pede em minhas nações e eu te darei. Quem tá aí, irmão? Pede as nações que eu te darei. Quando a gente cresce na revelação, irmão Tiago, quando a gente cresce na revelação, a gente fala com Deus e Ele nos ouve. Irmão, quando você ouvir que o Espírito Santo falando aqui no seu coração, ou você está dormindo, aí você acorda, uau, tá escrito assim, eu não sei se acontece com os irmãos, mas tem dia que eu acordo assim, meu Deus, que palavra é essa? É porque o Espírito Santo estava pegando a palavra da minha mente, colocando no coração, e a revelação entra. Quando a revelação entra, você pode orar e falar, Deus, eu quero isso aqui, porque eu já estou limpo. Ah, meu Deus! Eu também! Porque, irmão Tiago, por favor, se eu demorar meia hora depois que eu acordar e não escrever, eu nunca mais lembro da revelação. Deus me castiga. Se Deus me dá algo aqui, espiritual, e falar assim, filho, é isso aqui, e não escrever, eu fico pesado na cabeça. E não escrever. Eu orei, eu vou de dormir. Eu orei pra dormir, aí eu já tava pegando no som, Deus me dá, eu tive que acordar, pegar o caderno, vou escrever pressão. Irmão Thiago, só entre nós aqui, só entre nós. Quando acontece isso, sabe o que acontece? É porque Deus quer te dar alguma coisa. Deus quer te dar alguma coisa, de verdade, literalmente. Quando a palavra está revelada a você, você pode pedir o que você quiser. Está escrito! Lê de novo, irmão Cleonice. Diaconisa Cleonice. Pedirá! Vocês estão pegando ou não, irmão? Quando o Espírito Santo vem aqui, ó. É porque eu tô falando assim. Tem a palavra não tá aqui? Você lê, às vezes não entende nada. Aí quando você lê e os seus olhos espirituais abrem, o Espírito Santo fala, irmão, e quando o Espírito Santo fala no teu ouvido, a palavra é assim, assim e assim. Você pode orar e falar, Deus, eu te peço isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pode pedir. Senão a palavra de Deus tá mentindo. Pedireis tudo. Quem tá pegando aí, irmão Márcio? Tá pegando? Mas isso, irmã Cléia, Deus não falou, irmã Jéssica, no versículo 3. Sabe por quê? Porque tem um processo de transformação. Tem um processo de amadurecimento. Tem um processo de crescimento. Porque Deus não pode falar para pedir o que quiser quem ainda não foi limpo pela palavra escrita. Pronto. Vai! Vai! A sua vitória! Isso, para que ele possa mostrar para os inimigos que recebeu, é melhor que ele. Só pode receber promessas. Olha lá, time, meu bem. Só pode receber promessas de Deus no céu quem foi amadurecido na terra. É frase de hoje? E para ser amadurecido na terra tem que passar pelo processo. Só pode receber a palavra espiritual. Não foi palavra espiritual, não. Eu esqueci. Só pode receber a promessa. Só pode receber a promessa espiritual quem foi amadurecido do céu. Quem foi amadurecido na terra. Quem pode dar glória a Deus aí? Eu já falei, irmão. Quando eu aprender a coisa nova, eu vou dar glória a Deus. Isso aqui vai mudar a tua vida. Escuta o que eu tô falando. Mas aí, entenda que Jesus não falou pro versículo 3. Pede o que quiser. Por quê? Porque a gente precisa primeiro ser limpo. Precisa ser transformado. No versículo 7, Jesus fala: se permanecerdes. Sabe por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque até o versículo 7, Deus vai tirar muito folha. Deus vai tirar muito galho. Aí Deus fala, se permanecer, aí a palavra, a revelada, vai entrar no teu ser, vai entrar no âmago, aí você pode pedir o que você quiser. Porque você já está pronto para receber. Por que se tira folha e galho? Por quê? Para quando frutificar com mais força. Isso daí é fisiologia, mas... Escute! Ou seja, Deus está tirando coisas da nossa vida, simbolizando a gente árvore, e as folhas são coisas do passado, são atitudes que fazemos, está tirando para amadurecer. Se a gente não quiser, tchau, tchau. Mas se a gente ficar firme, as palavras estando nele, a gente vai só amadurecer. Uma frase que eu aprendi
Um princípio que eu aprendi, bíblico e poderoso. Aquilo que eu não posso ter hoje, irmão Tiago. Por exemplo, Deus, me dá o carro. Deus não vai se Deus não me der hoje, é porque eu não estou preparado para ter. Porque aquilo que eu não posso ter hoje, me livra da minha destruição de amanhã. Porque se eu não posso ter hoje, é porque amanhã eu posso estar endividado. Amanhã pode capotar. Amanhã pode acontecer alguma coisa. Ou seja, para ter mais, para mim ter, eu preciso de ter uma coisa: amadurecimento. Porque Deus não dá coisas de grandes a meninos. Deus não dá coisas de homens a crianças. Quem tá aí? Ou seja, irmã Cléia, eu só posso ter, eu só tenho o que eu tenho hoje porque Deus permitiu que eu tivesse. Eu só tenho o que eu tenho hoje porque Deus me deu graça para ter. Eu só posso ter o que eu tenho hoje porque a minha fé foi amadurecida até aqui. Para que eu venha obter mais, eu tenho que crescer. Crescer. E quando a gente cresce, como se Deus estralasse o dedo e falasse: pega, meu filho. Olha o que Paulo disse. Gálatas 4. Quando o menino é herdeiro, ele não difere do escravo. Por quê? Por que ele não difere do escravo? Porque ainda é menino. Mas quando o menino amadurece, ele toma governo de tudo, porque ele amadurece mentalmente. Porque crente menino é igual ímpio. Como assim? Crente menino é igual ímpio. Vive e não desfruta de Deus. Vive e não desfruta de Deus. O ímpio é desse jeito. Porque qual a diferença do ímpio para um menino? Porque o menino tem um pai, mas o menino vive como se não tivesse um pai. Esse é o problema. O menino, irmão Márcio, vive como se não tivesse um pai. Assim é o escravo. Mas quando o menino amadurece, fala: eu tenho pai. Começa a tomar posse de onde ele pensou que não tinha. Irmão, a gente não toma posse. Mas se a gente entendesse o que Deus tem para nós, se a gente entendesse o que Deus tem para nós, a gente amadurecia muito mais rápido e tomava posse do que Deus tem. Primeiro, irmão Tiago, eu aprendi uma coisa: não a falar de outros, de mim mesmo. Toda vez que Deus fala, uma grande bênção está chegando. Aí, antigamente, eu ficava todo animado, alegre, eu falava: obrigado, Senhor, tá chegando. Agora, eu falo, não, eu fico triste, eu falo: Deus, estou preparado para a prova. Estou preparado, por quê? Porque antes da bênção, vem a prova. E eu tive que aprender isso fisicamente, na luta, batalhando. Toda vez que Deus prometia chegar, levantar uma pessoa, Deus vai te abençoar. Uma semana depois, vinha uma batalha muito grande. Aí só amadurecendo, Deus amadurecendo. Aí a gente tem que entender, quando Deus faz promessa, Ele está te fazendo promessa para você crescer. A luta vai te fazer crescer. Mas eu te pergunto, por que Deus só fala que tu vai receber a vitória? Por quê? Porque se Ele falar o que tu vai passar, tu vai querer receber fora. Não, Deus, tá bom, não precisa disso não. Porque se Deus falar o que a gente vai passar para receber, a gente não vai querer. Porque é muito cômodo. Por isso que Deus fala que a gente só vai receber a bênção e depois você está esperando o que vai acontecer. Para que você esteja preparado. Irmã Kéia, lerá, sai para você mesmo. Por isso que Deus falou: sai, Abraão, para você mesmo. Sai de dentro de você mesmo, que eu vou te mostrar o poder que eu tenho na sua vida. É tanto que ele quis ter Ismael. Ele quis Ismael. Ismael é um acidente, irmão. Isaac é a promessa. Ismael é fruto da carne. Isaac é fruto da promessa. Ismael é um tipo da carne. É um tipo da lei. Que H é a carne. Ismael é um tipo da lei que maltrata. A carne que maltrata o espírito. Irmão, sempre a carne vai perseguir o espírito. A Bíblia fala: e quando o menino cresceu, menino quem? Ismael. Isaac cresceu. Ismael o perseguia. Sabe por quê? Sempre os da carne vai perseguir os do espírito. Vou repetir de novo. Sempre os da carne perseguirão os do espírito. Isso é fato, irmão. Isso é fato. Vai dar tudo certo. O importante é que os do espírito entenda que tem um pai. Só quem tem um pai, diga amém. Só quem tem um pai celestial, diga amém. Levante a mão para o céu, por gentileza, em ando profética. Fala assim: Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus. Obrigado porque tu me compraste pelo sangue e me limpastes. Agora levanta a mão esquerda.
Me limpastes com a palavra. Hoje eu aprendi que eu não sou escravo. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu não tenho a mentalidade de escravo. A minha mentalidade é de filho. Quem pode aplaudir e glorificar Jesus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Diga. Uma vez, um dia, né? Um dia que aconteceu, eu entrei lá no quarto, minha mãe estava chorando. Aí, né, tipo, muita luta, Aham. Aí ela não estava aguentando mais. Aí o Ezequiel falou assim, pô, não fica assim, que é porque Deus vai te dar uma bênção. Profeta, hein? E fase. Aí, não demorou muito, aí uma abençoou ela, né, com Aham. leite, e depois ela estava dando cerâmica na casa. Meu Deus. Glória a Deus. Ela vai contar, acho que vai contar amanhã. Ela ia contar. Tá vendo aí? Aí ela falou, é muita bênção. O choro é para que a gente venha crescer. O choro é para a gente crescer, para amadurecer, irmão. Então, não olhe a luta com o âmbito espiritual. Jó era rico? Sim ou não? Riquíssimo. Riquíssimo. Mas a luta que ele enfrentou foi tão tamanha que Deus multiplicou, triplicou. Ele não era rico. Ele não era riquíssimo. Ele era mais do que rico. E outra coisa, ele no final da sua prova, ele disse: eu te conhecia só de ouvir. Só de ouvir falar. Agora, os meus olhos contemplam. Agora eu tenho intimidade contigo. Ou seja, a prova nunca é por acaso. A prova é sempre para você crescer. É para você. Eu tô rindo aqui, mas é verdade. É para crescer ou não é para crescer? Quem já passou por prova aqui? Quem já passou por prova, vira para trás e fala: Senhor, eu venci a prova. Irmão, mas é ruim quando você olha para a prova e fala: Deus, me perdoe, mas eu não venci a prova. Detalhe, quando a gente não passa na prova, ela vem de novo. Deus é tão... Não, é bom, sabe por quê? Deus por quê? Porque Deus dá oportunidade para você vencer. Segunda chance. Ei, irmão Daniel. Diga. Eu tenho 9 anos que trabalho com esse rapaz, né? Eles são judeus, né? Os judeus são muito inteligentes. E aí, tinha quase um ano que eu tinha fechado o restaurante, aí eu viajei para tudo. Aí ele abriu lá o verdurão, aí ele... É o mesmo daqui? É o mesmo do Abriu o verdurão. Vamos falar uma coisa? Os judeus e os árabes estão dominando o areal. E aí, Crescendo. Daniel, O islamismo. no começo eu não falei nada, eu vim para a igreja, tudo, eu fui orar, eu falei, Senhor, não aceito isso. Aí eu... Irmã Raquel, a pior coisa para as pessoas do mundo é quando o crente ora. Quando o crente bota o joelho no chão. Deus responde. Uhum. Se ele não arrumasse meu horário para eu sair e não me desse folga no domingo, porque eu queria a mesma coisa do restaurante, trabalhar de segunda a sábado. Aham. Aí a gente entrou em um acordo. Aí eu saio, às vezes eu saio para comer, porque ele mora longe, aí eu ainda entendo, né? Aí ele disse assim para mim, essa semana nós conversamos, eu falei assim para ele. Eu chamei ele de tio, né? Porque ele é tão rico, aí ele disse assim, por que você não compra uma casa? Aí ele disse assim, não, eu tô pensando nisso. Eu falei, tá bom, pois é, você tem que comprar uma casa. Aí ele disse assim, ele falou, e se eu comprar uma casa, quando eu for embora, eu vou te abençoar. Meu Deus! Aí eu falei assim pra ele, amém, eu tô no posse. Aí eu disse, Senhor, aí eu disse, será que foi Deus? Eu falei, aí, com esse processo todinho, com o horário, tudo, né? Eu tava meio, revoltada assim com ele. Aham. Aí quando foi agora, Tava indignada. eu entendi o trabalhar de Deus. Claro. Aí eu falei assim, Senhor, você deu um de irmãos, vai lá, faz dores, tudo. Né? Aí Aham. eles veem assim que a pessoa aqui, o estabelecimento diz, porque eles oram. Eles doutrinam os crentes. Muitos crentes doutrinam. Aí eu falo, só que nós dois estamos muito bem, sabe? Parece que são muito bem. Aí ele disse assim, meu Deus, agora eu entendi o trabalhar de Deus. Você vê o tanto de gente que eu falo da palavra, você vê essa semana todinha, pai trabalhou só pra gente. Ele veio aqui do carro dele lá. Ele veio que tá nossa vez. Eu fez um serviço lá na frente. Só a gente que, assim, a gente vê que, eu falei, meu Deus, agora eu tô entendendo o seu trabalhar. Glória a Deus. Porque as portas abriram pra mim e tá abrindo pra Caio. Claro. Porque Glória a Deus. Eu falar mais pro meu marido, as pessoas chegam lá, que ele me ajuda a contar uma cara pra fazer. Quando pensa que nós somos
Ainda não, tem que falar assim, Marcão. Ainda nós não somos dono. Glória a Jesus. É com propósito que Deus nos põe. Deus nos planta com propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir e glorificar Jesus? Vamos glorificar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Seja Deus louvado para sempre. Vamos lá, meu bem. Chamada? As crianças que vão apresentar? Então pode vir as crianças para a glória do nome do Senhor, para nós já encerrarmos. É para você crescer. Júnior Maciel. Eita, glória a Deus.